invocando a proteção divina, declaro aberta essa sessão do Tribunal Regional Eleitoral, dando as boas-vindas aos meus pares, ao ilustre representante do Ministério Público, servidores, advogados. E, antes de mais nada, submeto à apreciação dos senhores a ata da última sessão. Nada havendo a ser retificado, dou-a por aprovada. Gostaria também de parabenizar a Escola Judiciária, na pessoa do Dr. Agamenon, pela brilhante aula inaugural de ontem, proferida pelo Dr. Marlon Reis, e pela própria organização do evento. Fica aqui o reconhecimento e nossos aplausos à organização de tão importante discussão no meio acadêmico. Adiado para o dia 14 de maio, a pedido do primeiro vogal, que pediu vista dos autos na sessão do dia 7 de maio, processo 91294, prestação de contas de candidato a deputado estadual, requerente Ayrton Rondina Luiz. Dr. Pedro Francisco já votou e o Dr. Agamenon pediu vista e requer o adiamento, que, portanto, está adiado para o dia 14 de maio. Chamo a julgamento o processo 116.837, prestação de contas de candidato cargo de deputado estadual, eleições 2014, requerente Joeme Moraes Costa, relator Dr. Flávio Alexandre Bertin, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. Cuida-se de procedimento instaurado pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, visando a apresentação de prestação de contas de campanha do candidato a deputado estadual Joeme Moraes Costa, referente às eleições gerais de 2014. O candidato deixou de apresentar a prestação de contas de campanha na tentativa de notificação pessoal. O candidato não foi encontrado, tendo o oficial de justiça certificado que o mesmo não reside naquele endereço, estando em lugar incerto e não sabido, conforme certidão de folhas 27. Fora determinada a expedição de edital de intimação, todavia o candidato manteve-se inerte, transcorrendo em habeas o prazo legal para a apresentação da movimentação financeira realizada durante a campanha eleitoral, conforme certidão de folhas 40. Em parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela declaração de contas não prestadas. É o relatório, senhora presidente. Ouça, douta Procuradoria. Senhora presidente, mantém o parecer. Mantido, com a palavra o relator. É o caso de declaração de contas não prestadas. Compulsão dos autos, observa-se que, apesar do candidato ter sido regularmente notificado, deixou transcorrer o prazo para a manifestação das suas contas de campanha. A norma constante da resolução do TSE, número 23.406/2014, no seu artigo 38, dispõe. Eu vou pedir vênia para não ler o artigo, mas está à disposição de vossas excelências. Por sua vez, o inciso 4º do artigo 30 da Lei 9.504/97 também assim determina. Também peço vênia, chamando a atenção apenas para o inciso, onde diz, pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas no prazo de 72 horas. Assim, a inobservância do prazo de 4 de novembro para a apresentação das contas de campanha do pleito de 2014, bem como daquele de 72 horas que fora concebido para suprir a omissão do candidato, nos moldes do artigo acima transcrito, atrai o julgamento das contas como não prestadas. Com efeito, a omissão impossibilita que esta justiça especializada proceda à aferição da movimentação da campanha do candidato, o que constitui falta gravíssima, pois a prestação de contas de campanha eleitoral é um mecanismo de fiscalização e controle que possui a nobre finalidade de regular e emprestar transparência às campanhas eleitorais, possibilitando a explicitação de possíveis condutas abusivas do poder econômico em campanhas eleitorais. Nesta linha, trago julgado desta Corte, de relatoria do excelentíssimo doutor Pedro Francisco da Silva. Peço vênia para não ler, está à disposição de vossas excelências. Por derradeiro, em que pese particularmente também entender que os efeitos na vida civil pelo impedimento de obtenção de certidão de quitação eleitoral decorrente da declaração de contas não prestadas seja um tanto exacerbado, mormente quando se tem conhecimento de que eleitores são induzidos por partidos políticos, coligações, a se lançar candidatos com o fim específico de preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, ainda assim, não há como afastar, por enquanto, os reflexos dessa decisão.
Com essas breves considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo não prestadas as contas do candidato Joeme Moraes Costa, com fulcro no artigo 38 da resolução do TSE e artigo 30 da Lei 9.504 de 97, referente às eleições gerais de 2014. É como voto, senhora presidente. Como voto, doutor Ricardo Almeida. Acompanho o eminente relator, senhora presidente. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo com o presidente. Doutora Vanessa Cury. De acordo com o relator. Doutora Agamenon. De acordo, senhor presidente. Doutor Lídio Modesto. Também com o relator. Tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do candidato Joeme Moraes Costa, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Chama a julgamento o processo 806-35, prestação de contas do candidato, cargo de deputado federal, requerente Ana Rita Maciel Ribeiro, parecer pelas contas sejam declaradas não prestadas. Doutor Flávio Bertinho, relator, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de procedimento instaurado pela CCIA, visando a apresentação de prestação de contas da campanha da candidata a deputada estadual Ana Rita Maciel Ribeiro, conforme eleições gerais de 2014. A candidata deixou de apresentar a prestação de contas de campanha e, mesmo devidamente notificada, a fazê-lo, manteve-se inerte, transcorrendo em habeas o prazo legal para a apresentação da movimentação financeira realizada durante a campanha eleitoral, conforme certidão de folhas 11. Em manifestação, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela declaração de contas não prestadas, bem como requer que seja certificado se a candidata declarou ser servidora pública no seu requerimento de registro de candidatura, a fim de se apurar eventual concessão indevida de licença para fins políticos. É o relatório, senhora presidente. Doutor Procuradoria. Senhora presidente, mantenho o parecer. Mantido, volto, devolvo a palavra. Senhora presidente, eu vou pedir vênia para não ler. Trata-se do mesmo voto que eu li anteriormente, com a única ressalva ao final, que eu estou deferindo o pedido da Procuradoria Regional, determinando a Secretaria Judiciária que certifique nos autos se a candidata informou ser servidora pública quando do seu registro de candidatura. Mas, no mais, trata-se de voto idêntico ao anterior e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Exatamente, excelência, exatamente. É a mesma coisa que a gente vem repisando praticamente todo voto que envolve as mulheres, que a senhora também tem tratado do assunto. Esta é. Eu entendi que que é isso que o Ministério Público tem visto, apenas para poder checar, mas por isso nós estamos deferindo, eu estou deferindo o pleito do Ministério Público. Eu consulto se há algum voto divergente. Não havendo nenhuma divergência, proclamo assim o resultado. Unanimidade, o tribunal declarou não prestadas as contas da candidata Ana Rita Maciel Ribeiro nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer. Processo 79081, prestação de contas, cargo deputado federal, requerente Evandro Carlos Fracasso, relator doutor Agamenon Alcântara Moreno. Parecer que contas sejam declaradas não prestadas. Doutor Agamenon. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas do candidato ao cargo de deputado estadual, Evandro Carlos Fracasso, referente ao pleito 2014. As folhas 3 e 6 consta que o candidato apresentou a primeira e a segunda contas parciais. Notificado para apresentar as contas finais de campanha, o mesmo deixou transcorrer em habeas o prazo legal, sem qualquer manifestação. Seu parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou para que fossem declaradas não prestadas as contas do candidato Evandro Carlos Fracasso. É o relatório. Doutor Procuradoria. Senhora presidente, mantenho o parecer. Mantido, doutor Agamenon. Senhor presidente, o fato aconteceu como relatado e eu estou julgando não prestadas as contas de campanha do candidato Evandro, em decorrência, referente ao pleito 2004, em decorrência disso, determinando a inclusão do código FASE correspondente à omissão no cadastro eleitoral. O voto está à disposição e eu também encontro à disposição para qualquer outro esclarecimento. Alguma divergência? O tribunal declarou não prestadas as contas do candidato Evandro Carlos Fracasso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer. Processo 96745, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Meraldo Figueiredo Sá. Relator, doutor Agamenon Alcântara, parecer pela desaprovação das contas. Com a palavra, o doutor relator. Só um minutinho, presidente, só para ver aqui o negocinho aqui.
Trata-se de prestação de contas do candidato a deputado federal Meraldo Figueiredo Sá, relativa à eleição 2014. Em parecer preliminar, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, as folhas 33 e 34 versos, proporcionou ao candidato a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas. Devidamente intimado, o requerente apresentou manifestação, juntou documentos e prestação de contas retificadora conforme folhas 37/79. Nas folhas 80 e 81, a CCA apresentou parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, por entender que as impropriedades e omissões detectadas comprometem a regularidade das contas. Doutra Procuradoria manifestou-se pela desaprovação das contas do candidato em razão das irregularidades apontadas. O relatório, senhora presidente. Ouça a doutora Procuradoria. Senhora presidente, mantém o parecer pugnando pela desaprovação das contas. Eu estou com a palavra relator. Analisando as contas, é importante ressaltar que qualquer das irregularidades que impeça o Poder Judiciário de fiscalizar as receitas e gastos dos partidos políticos e dos candidatos configura vício que macula o processo seletivo, impondo-se a desaprovação das contas. Entre as irregularidades apontadas, a CCIA destacou as seguintes como preponderantes para a manifestação pela desaprovação das contas. A primeira delas é a ausência de declaração e utilização de imóvel empregado como comitê de campanha e ausência de declaração de gastos com transporte, deslocamentos, comícios, eventos de promoção de candidatura, hospedagem e alimentação. Quanto a essas irregularidades, ressalto que em julgamento de caso análogo, processo que eu nomino aqui no meu voto, também de minha relatoria, esse pleno aprovou com ressalvas a prestação de contas de candidatos sob a fundamentação de que a mera alegação de ausência e declaração de gastos não pode ensejar a desaprovação por se tratar de presunção. Em sua justificativa, o candidato alegou ter feito uma campanha franciscana e que não houve hospedagem a declarar, assim como alimentação, sendo que várias hospedagens e alimentação foram feitas em casas de simpatizantes sem qualquer custo para o candidato. De fato, a ausência de declaração de gastos, baseada meramente em suposições ou presunções de que os gastos tenham sido realizados, não basta para desaprovar as contas do candidato. Nesse sentido, trago ainda a jurisprudência e nomino aqui uma jurisprudência da lavra do então membro dessa casa, Dr. Sebastião de Arruda Almeida, do próprio TRE. Assim, entendo que as irregularidades apontadas não ensejam a desaprovação das contas. Quanto à omissão de despesas exteriorizadas, a CCIA aponta como irregularidades a omissão das despesas exteriorizadas nas notas fiscais 766, furtado e furtado limitado, valor de R$ 3.055,120, combustível e lubrificantes Bussolaro, valor de R$ 1.500, totalizando o valor de R$ 4.500. Quanto a isso, o candidato manifestou as folhas 39 e 45, alegando que ocorreu um erro por parte das empresas e se referiu aos documentos de número 11 e 12 juntados à peça de esclarecimento. No entanto, tais documentos não constam dos autos. Novamente intimado a respeito, nada manifestou. Assim, a irregularidade permanece e conduz à desaprovação das contas. A omissão de doação. A CCA, em confronto das prestações de contas, constatou que o candidato recebeu doação de R$ 38 mil, sem, no entanto, constar o respectivo recibo na prestação de contas do requerente. Intimado, o candidato apresentou o recibo eleitoral, que eu declino aqui no meu voto, objeto da respectiva doação, tendo esse sido emitido em 9 de outubro de 2014, ou seja, em data bem posterior à renúncia do doador principal, que foi em 15 de setembro de 2014. E o lançamento, a transferência foi efetuada em 8 de setembro de 2014, o que evidencia a emissão de recibo em data bem posterior à transferência do recurso, contrariando assim o artigo 10, parágrafo 1 da Resolução 23.406 de 2014. Pois bem, as irregularidades tidas por insanadas totalizam o valor de R$ 42.500 e o valor da prestação de contas subexame totalizou R$ 233.875,24, o que descaracteriza a relevância ou aplicação do princípio da proporcionalidade, vez que as irregularidades ultrapassam o percentual de 10% atualmente aplicados pela nossa jurisprudência. Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, voto pela desaprovação das contas do requerente Meraldo Figueiredo Sá. É como voto, senhora presidente. Como voto, doutor Lídio. O relator. Doutor Flávio. O eminente relator, excelência. Doutor Ricardo Gomes. Acompanho o eminente relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com relator, excelência. Doutora Vanessa Curti. Com relator. Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Meraldo Figueiredo Sá nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial.
Matéria administrativa, processo administrativo, designação de juiz eleitoral para jurisdicionar a 27ª Zona Eleitoral de Juara, término do biênio do juiz eleitoral. Requerente sessão de registro de membros de juízes eleitorais, sou a relatora. Trata-se de processo administrativo impulsionado por intermédio de informação da seção de registro de membros e juízes eleitorais, em que relata aquela unidade acerca da necessidade de designação de juiz titular para a 27ª Zona Eleitoral de Juara, tendo em vista o término do biênio do excelentíssimo juiz Cássio Leite de Barros Neto, previsto para ocorrer no dia 9 de junho de 2015. Por se tratar de comarca de segunda entrância, que conta somente com 2 magistrados da Justiça Comum Estadual, entre eles o atual ocupante da titularidade da zona eleitoral, deixou-se de realizar o certame previsto no artigo 3º da Resolução 1232 de 2012 e foi implementada com consulta excelentíssima juíza Emanuele Chiradia Navarro Mano, titular da 2ª Vara da Comarca de Juara, acerca de seu interesse em exercer a jurisdição eleitoral em comento. Aludida magistrada manifestou seu interesse em assumir a titularidade, ocasião em que declarou a não incidência aos impedimentos legais, bem ainda a viabilidade de locomoção à sede do cartório eleitoral, o que constitui exigência da legislação que rege a matéria. Desta feita, considerando a manifestação da magistrada e a informação de que a última oportunidade em que exerceu a titularidade da zona eleitoral ocorreu no período de 11/4/2013 a 9 de junho de 2013, somada a necessidade de se implementar a rotatividade magistrada no exercício da jurisdição eleitoral, seção de registro de membros e juízes eleitorais, sugeriu a designação da excelentíssima juíza Emanuele Chiradia Navarro Mano para assumir a titularidade da 27ª Zona Eleitoral de Juara. Com o objetivo de instruir o processo, foi expedido ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, solicitando informações sobre a existência de sindicância ou processo administrativo disciplinar em que figure como processada ou investigada a magistrada à hora indicada, de que resultou resposta negativa quanto àquele implemento. Por derradeiro, a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Diretoria-Geral ratificam os pareceres quanto à indicação da juíza Emanuela Estrada Navarro Mano para exercer a titularidade da 27ª Zona Eleitoral pelo período de 2 anos, com efeitos a contar da lavratura do termo de entrada em exercício, precedida da dispensa do Dr. Cássio Leite de Barros Neto das funções eleitorais, com prazo limite em 16 de junho de 2015. O voto é no mesmo sentido, isso tudo foi apenas o relatório. Só há 2 juízes lá na comarca, é o doutor Cássio e a doutora Emanuele, e nós estamos designando a doutora Emanuele Navarro para a titularidade da 27ª Zona Eleitoral. Consulto se há alguma divergência. Não havendo nenhuma divergência, o tribunal, por unanimidade, designou a senhora, a doutora Emanuele Chiradia Navarro Mano, juíza da 2ª Vara da Comarca de Juara, para exercer a titularidade da 27ª Zona Eleitoral pelo período de 2 anos, com efeito a contar da lavratura do termo da entrada em exercício. Também processo administrativo, designação de responsável pelo posto eleitoral, convalidação dos atos praticados, homologação da portaria 02, 7ª Zona Eleitoral, Diamantino, juiz eleitoral da mesma, e sou a relatora. Cuida-se de homologação da portaria editada em 21 de janeiro de 2011 pelo juiz da 7ª Zona Eleitoral, com sede na cidade de Diamantino, que criou um posto eleitoral no distrito de Deciolândia, circunscrição daquela zona eleitoral, e designou a senhora Silvana Aparecida Paulino para exercer a função de responsável pelo aludido posto nos termos da resolução TRE 330/94. Iniciada a instrução do presente feito, com vistas à homologação pretendida daquele juiz eleitoral, expediu posteriormente a portaria 1/2012, de 23 de março de 2012, mediante a qual dispensou a sobramencionada servidora, designando a senhora Judite Plestes Alves para exercer aquela função.
O feito conta com manifestação um tanto divergente da Secretaria de Gestão de Pessoas e da Diretoria Geral, unidades que apontam, respectivamente, para a necessidade de homologação apenas do ato normativo que criou o posto eleitoral e somente no tocante à criação em si, e, por outro lado, para a homologação da citada Portaria 2 de 2011, acompanhada da convalidação dos atos praticados no período de 21 de 1 de 2011 a 1º de 4 de 2012 pela primeira responsável pelo aludido posto, a senhora Silvana Aparecida Paulino. É o relato dos fatos. De início, cabe ressaltar que este tribunal tem utilizado a figura dos postos eleitorais para a consecução de suas atividades nos rincões mais distantes de cada uma das suas zonas eleitorais, mormente face da inviabilidade de constante deslocamento dos servidores lotados na sede do respectivo cartório eleitoral para tal desiderato. Por conta desta realidade, fora editada a resolução número 330/94, a qual estabelece nos seus parágrafos do artigo 1º, as exigências para a edição do correspondente ato normativo. Verbes. Eu vou pedir a ver, senhores, transcrevo aqui o artigo 1º da mencionada resolução 330, onde no parágrafo 2º diz: a portaria prevista no caput deste artigo deverá ser obrigatoriamente homologada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Sigo nesta linha de raciocínio e finalizo o voto disponibilizado a Vossa Excelência da seguinte forma: este procedimento encontra-se sobrestado há algum tempo em face da dificuldade de regularização da documentação da senhora Silvana Aparecida Paulino, apesar de persistir a necessidade de homologação do ato normativo mediante o qual fora criado o posto eleitoral de Desciolândia. Penso ser plenamente factível a homologação da Portaria 2 de 2011, editada pelo juiz da 7ª Zona, concernente à criação do aludido posto eleitoral em Desciolândia, distrito pertencente à circunscrição daquela zona eleitoral, em cumprimento do que dispõe o artigo 1º, parágrafo 2º da Resolução 330, motivo pelo qual submeto à consideração de Vossas Excelências o voto neste sentido. Colho, portanto, as manifestações do desembargador Luiz Ferreira, doutora Vanessa, doutora Gamenon, doutor Lídio, Também de acordo. doutor Flávio Bertin, doutor Ricardo Gomes. De acordo. O Tribunal, por unanimidade, homologou a Portaria 02/2011, expedida pelo juiz da 7ª Zona, que criou o posto eleitoral no município de Desciolândia. Eu gostaria de, antes de encerrar a sessão, deixar aqui os nossos cumprimentos ao doutor Pedro Francisco, que aniversaria nesta data. Doutora Vanessa seja portadora do nosso carinhoso abraço e votos de felicidades ao doutor Pedro Francisco, e também agradecer à doutora Vanessa, que já esteve conosco em outras oportunidades e que tanto abrilhanta este tribunal com a sua presença competente e meiga. Muito obrigada. Nada mais tendo, deixo a palavra livre se alguém quiser fazer alguma manifestação. Doutor Lídio. Semana passada eu estive em Brasília, né, na primeira reunião preparatória para o 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que será ainda marcada a data, né? E a reunião foi bastante abrangente. Todos os tribunais do Brasil se fizeram presentes, todos, né? Sem exceção, e de todos os segmentos de justiça. E nós ficamos 3 dias discutindo, né? Houve uma divisão entre a área de governança e a área de priorização do 1º grau, né? Em todos os segmentos. Eu estive com o André, né, assessor da Asplan, e cada um ficou num setor. O Tribunal de Mato Grosso foi falado, né, durante o relatório final, na relatoria da pessoa indicada, foi destaque juntamente com Minas Gerais, porque a nossa experiência com o projeto Pauta Limpa, né, foi narrado lá, e em cima deste relatório nosso foi feito um indicador, que para o segmento eleitoral, que seria o índice de julgamento de processos prioritários. Então, quer dizer, que nós estamos preparando para a homologação, né, das metas para 2016 e também definições de priorizações para a de governança de todos os tribunais brasileiros.
E foi muito interessante a reunião, e assim que eu tiver mais elementos sintetizados, eu trago para o pleno do tribunal. Mas, por enquanto, são essas as considerações a respeito da reunião que houve em Brasília. Nossos agradecimentos ao doutor Lídio, a participação na importante reunião, e ficamos extremamente satisfeitos em saber o reconhecimento do projeto pioneiro deste tribunal, denominado, batizado aqui de pauta limpa e agora plagiado lá e trocando o nome, né? Mas por um bom motivo, né? Tá certo. Muito obrigado pela participação de todos. Está encerrada a sessão.